Queridos irmãos, estamos indo aí para mais um estudo da nossa série de lições a respeito do Evangelho de Mateus. Esta série que tem como tema central Deus conosco, o Evangelho segundo Mateus. Nós vamos estar então estudando nesse dia 23 de maio a nossa 8ª lição desta série. E o seu título é Oposição em Alta. Então nós estamos vendo, irmãos, aqui a trajetória da vida e do ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, enquanto Ele esteve aqui neste mundo, fazendo a sua obra e fazendo a sua missão, na sua primeira vida aqui nesse mundo, que se deu há mais ou menos 2000 e poucos anos atrás. Graças a Deus, nós temos, através da palavra do Senhor, a revelação desses atos tão maravilhosos, dessas maravilhas que Jesus ele nos proporcionou aos seus discípulos e proporciona até hoje a cada um de nós e continuará nos proporcionando. Agradecemos a Deus por conhecermos a história e a trajetória de nosso Mestre, de nosso Senhor Jesus Cristo. E em saber que em todos os momentos, Jesus Cristo ele sempre foi fiel ao seu propósito, sempre foi fiel aos planos de seu Pai, aos planos do nosso Deus, e sempre foi fiel a tudo aquilo que ele se propôs fazer por mim e por você, até quando ele completou o seu ministério aqui na face da terra. E nessa trajetória, hoje vamos estudar a oposição que estava já ficando bastante acentuada, né? Como diz o tema, oposição em alta. Nós queremos então, irmãos, nesse momento, ler com vocês o objetivo da nossa lição. À luz do trecho de Mateus, no capítulo 13, dos versículos 54 até o capítulo 16, versículos 12, promover a conscientização de que sofrer oposição por causa de Cristo é algo tanto inevitável quanto recompensador. Então nós vamos aqui estar vendo, irmãos, ao contrário do que muitos muitas vezes pensam e até mesmo têm pregado, nós vivermos por Jesus, irmãos, nós vivermos por Cristo e pelo seu Evangelho, pelo seu reino, muitas vezes pode nos trazer certo sofrimento, podemos sofrer oposições, podemos sofrer muitas vezes críticas pesadas, e isso é algo inevitável, irmãos. Jesus mesmo disse, um texto muito conhecido do Evangelho de João, no capítulo 16, o versículo 33, que no mundo nós teríamos aflições, no mundo nós teríamos grandes dificuldades, mas ele nos dá então, podemos dizer assim, o resultado daqueles que resistem às oposições, às dificuldades, às lutas. Ele disse assim: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus Cristo ele venceu, irmãos. Ele venceu por mim e por você para nos garantir justamente o quê? Essa maravilhosa graça da parte do nosso Deus para as nossas vidas. Como nós já dissemos no nosso texto central, o texto base, Jesus, irmãos, ele começou a dizer claramente aos seus discípulos que era preciso ele ir até Jerusalém. Jesus estava pregando ali nas circunvizinhanças de Israel, em várias cidades ao entorno ali, naquela região de Israel, e ele precisaria então voltar até a cidade de Jerusalém. Jesus sabia que ao voltar à cidade de Jerusalém, ele ia encontrar muito mais ainda oposição por parte dos líderes judeus, por parte dos chefes dos sacerdotes e também dos mestres da lei, que fariam com que Jesus sofresse muito. A oposição começou a se intensificar porque os atos de Jesus, a sua mensagem, as suas pregações, os seus milagres, os seus atos poderosos estavam chamando a atenção dos líderes religiosos da época, daqueles homens que detinham em suas mãos o conhecimento das Escrituras Sagradas, mas que infelizmente, por estarem com seus olhos vendados, e dizemos isso de maneira espiritual, estavam com os seus olhos espirituais, os olhos da fé, vendados, não conseguiram discernir ou enxergar quem era Jesus Cristo, quem era Jesus de Nazaré.
Messias esperado e o Messias que foi enviado para trazer salvação ao seu povo. A nossa introdução, irmãos, diz da seguinte maneira: Mateus escreveu o seu evangelho de forma cuidadosa, tendo como objetivo provar que Jesus era o rei prometido e aguardado pelo povo de Deus. Com base em seu relato, já estudamos nessa série de lições a respeito da pessoa do rei, a pregação do rei, o poder do rei. Além disso, começamos a estudar sobre o plano do rei. No bloco que trata a respeito do plano do rei, que é justamente esse bloco que nós estamos iniciando, temos várias questões da narrativa, onde o plano é apresentado, onde ele é atestado, onde ele é ilustrado e onde ele é duramente criticado. Exatamente é neste ponto que nós estaremos então estudando no dia de hoje. E sobre essa última questão, as críticas que nós vamos nos ater nessa lição. Então vamos analisar esse trecho tão maravilhoso do Evangelho de Mateus, irmãos, que mostra a crescente oposição ao ministério de Jesus por parte dos líderes religiosos. Aí nós vamos ver escribas, fariseus, saduceus, mestres da lei, que no finalzinho da lição, após nós terminarmos a explanação das perguntas, estará sendo passado a todos os irmãos um vídeo que nos fala mais detalhadamente a respeito de quem eram os fariseus, os escribas, os saduceus, esses partidos religiosos que existiam naquele tempo em Jerusalém. Então, sem mais delongas, vamos aí para a parte da nossa lição. Como nós já estamos acostumados, temos duas partes, de olho no texto, e também temos a segunda parte, de olho na vida. E o de olho no texto de hoje, temos aqui apenas 2 itens, irmãos, que estaremos aí distribuindo em 4 questões. O primeiro item, a rejeição ao rei é intensificada, e depois o segundo item nos mostra o programa do rei é clarificado. Ou seja, nós estaremos vendo que aqui Jesus então começa a deixar bem claro aos seus discípulos e aqueles que estão perto dele qual seria ali o seu plano. Ele começa então a trazer à luz aos seus discípulos ao seu plano. E nós vemos aqui, irmãos, que existiam alguns movimentos nesse ministério de Jesus. Existiam alguns movimentos de oposição ao ministério de Jesus. Mais precisamente, nós temos aqui 4 movimentos de oposição feitos por esses homens que pertenciam a esses partidos religiosos, podemos dizer assim, dos escribas, dos fariseus, dos saduceus. E nós vemos que no primeiro item, nós vemos aqui esses 2 primeiros movimentos, que em primeiro lugar era daqueles que pertenciam, vamos dizer assim, ao círculo mais íntimo de Jesus. Mais precisamente aos seus conterrâneos, né, as pessoas da cidade de Nazaré. Nós sabemos que Jesus Cristo, ele fora criado, passou praticamente a sua infância e adolescência e juventude na cidade de Nazaré, onde conhecemos através da palavra do Senhor e da história Jesus Cristo, sendo filho de José e Maria. O seu pai José era considerado como um artífice, né? Ou seja, uma pessoa que trabalhava com serviços manuais. Mais precisamente, José era um carpinteiro. E muito provavelmente Jesus Cristo deve ter também acompanhado ali a profissão do seu pai, como era o costume dos povos daquele contexto. Nós vemos então aqui, irmãos, que mesmo em Nazaré, era uma cidade bem pequena. Realmente Nazaré era uma cidade de menos de 2.000 habitantes, e quase todos os moradores, assim como todas as cidades de pequeno porte, quase todos acabam se conhecendo, ou sempre conhecem alguém que conhece alguém, podemos dizer assim. E Jesus muito provavelmente era muito conhecido por muitas e muitas pessoas. E vendo Jesus realizar todos aqueles milagres, a sua pregação tão poderosa, as suas ministrações que realmente ultrapassavam, podemos dizer assim, a capacidade dos seres humanos normais,
podemos dizer dessa maneira, aqueles homens então começam a indagar, mas não é esse o filho do carpinteiro? Começam então a escandalizar-se de Jesus. E nós vemos aqui eles fazendo essas perguntas cruciais. Não é Jesus o filho do carpinteiro? E de onde lhes vem tudo isso? Eles ficaram então assim, sem saber o que estava acontecendo. Por quê? Porque ao invés de eles acreditarem que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus, o Messias esperado, eles então menosprezam Jesus e menosprezam assim a sua origem. E Jesus então, ele cita um texto muito conhecido e clássico. Ele diz assim, que o profeta na sua cidade, ou seja, no seu lugar de origem, por vezes ele não tem honra. Então nós vemos aqui que aqueles que mais conheciam a Jesus foram aqueles que mais escandalizaram dele e mais rejeitaram. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, meus queridos e amados ouvintes. E muitas vezes dizemos que conhecemos a Jesus, mas quando visualizamos e vemos a obra de poder e as maravilhas que Jesus ele opera através da vida da sua igreja, da vida dos seus servos, muitas vezes as pessoas se escandalizam e dizem, mas será que verdadeiramente isso é real? Será que realmente isso é de Deus? E assim foi o que aconteceu nesse primeiro movimento de oposição. No segundo movimento de oposição, nós temos aqui a oposição de um governante. A oposição então começa a se intensificar. Já não estava mais apenas ali no círculo local, da vida diária e local de Jesus, mas já começa então a despertar olhares, por vezes, de pessoas mais importantes, e no caso aqui era Herodes, aquele que era considerado como o tetrarca, filho daquele mesmo Herodes que havia determinado a morte, o assassínio de João o Batista, daquele que ordenou que João fosse morto, decapitado e a sua cabeça fosse entregue numa bandeja à filha de Herodias, né, a Berenice, para que fosse entregue à sua mãe, porque ela sim odiava João, porque João havia denunciado o relacionamento ilícito entre Herodias e Herodes. E nós vemos aqui que então esse Herodes, que não é o mesmo Herodes que mandou assassinar João o Batista, ele nos mostra aqui que Herodes, chamado Antipas, o que mandou executar João Batista, ele ouviu falar de Jesus e achou que se tratava de João ressuscitado. A sua consciência culpada o deixou temeroso e decidiu então matar Jesus. O mestre, entretanto, seguiu o seu ministério, inclusive nas regiões em que ele era governador. Jesus não se intimidou, irmãos, diante da vontade que Herodes, Antipas, tivesse de eliminar Jesus, porque Jesus sabia que ainda não era chegada a sua hora. E assim nós vemos esses primeiros dois movimentos. Mas como nós já dissemos, vemos aqui que foram 4 movimentos de oposições. Agora vamos para a oposição que era feita pelos líderes então religiosos, aqueles líderes considerados líderes importantes, homens que deveriam conhecer muito bem e saber quem era o Messias, ou quem poderia ser o Messias, ou quem tinha os atributos do Messias. Como vemos aqui, em terceiro lugar, temos a oposição vinda dos escribas e dos fariseus. Esses dois grupos, eles eram 2 grupos distintos. Eram 2 grupos que não tinham uma certa união, mas para combater Jesus, eles se unem. Então nós vemos aqui que muitas vezes, irmãos, até mesmo grupos que não se combinam, para distorcer muitas vezes o Evangelho de Jesus, para se oporem ao Evangelho de Jesus, os inimigos acabam se unindo para destruir a obra de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo não parou. Jesus Cristo continuou então a sua vida, o seu ministério. Aqui diz o texto diz que vieram de Jerusalém até Jesus. O fato deles virem de Jerusalém até Jesus, até onde Jesus estava
realizando os seus milagres, que era naquele entorno ali do Mar da Galileia, onde existiam várias cidades, onde existia realmente pessoas necessitadas, porque a palavra de Deus nos mostra que as multidões vinham até Jesus e traziam ali os seus enfermos, os seus doentes, aquelas pessoas que estavam aprisionadas pelas garras do inimigo, pelas garras do diabo, e Jesus então curava, Jesus então libertava, Jesus transformava a vida daquelas pessoas, e aquela obra estava incomodando então os líderes religiosos, ao ponto deles saírem de Jerusalém, fazerem uma viagem até as cercanias ali do Mar da Galileia, onde Jesus estava sempre fazendo a sua obra, e foram ali então inquirir ao Senhor Jesus. Eles queriam mesmo, irmãos, parar a obra de Jesus. Assim como nós temos visto hoje, muitos que com algumas atitudes, alguns atos, até mesmo considerados como pequenos, inocentes muitas vezes, mas que o interesse justamente é o quê? Impedir a obra da pregação do Evangelho, a obra do Cristo vivo, do Cristo ressurreto. Aquilo que aqueles homens estavam intentando então era parar a obra de Jesus. E para isso, irmãos, eles utilizaram das mais ferrenhas artimanhas, podemos dizer assim. Eles começaram então a acusar os discípulos de Jesus de transgredir a tradição dos anciãos. E eles utilizam justamente um texto, irmãos, que está registrado ali no Evangelho de Mateus, e também está registrado no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, os versículos 3 e 4. Os judeus, os fariseus, tinham por costume se lavar as mãos para fazer uma purificação para os sacrifícios. Então eles começam a acusar os discípulos de Jesus que eles não lavavam as mãos para comer, confundindo realmente as coisas, confundindo as situações. Como diz aqui na nota da lição, esta acusação não tem nada a ver com questões de higiene pessoal, mas com os rituais de purificação ensinadas pelos rabinos, que faziam parte da lei oral, ou seja, a lei que era transmitida de maneira verbal, ou seja, transmitida de um para o outro de maneira verbal. O Antigo Testamento não diz nada sobre todas as pessoas lavarem as suas mãos ritualmente antes da refeição. Essa lei não estava reservada para todas as pessoas, mas simplesmente para os sacerdotes, para aqueles que oficiavam no templo, para aqueles que participavam ou que executavam os sacrifícios, os rituais. Mas sim, essas pessoas então, irmãos, professaram serem então uma lei geral, e assim não era. De acordo com essas tradições, por exemplo, só o esbarrão em um gentil na rua tornava a pessoa imunda para o culto na sinagoga ou mesmo para uma refeição. Por isso, precisavam participar de um ritual onde lavavam as mãos cuidadosamente todas as vezes que voltavam da rua. Então Jesus, irmãos, ele reage a essa primeira oposição dos líderes que usava os seus discípulos para atingir a Jesus. Usavam os seus para tentar afrontar o Senhor Jesus Cristo. O inimigo hoje nós vemos, irmãos, que ataca os filhos de Deus justamente para afrontar a obra de Jesus neste mundo, para afrontar o reino de Deus, da mesma maneira que aconteceu lá no passado. Jesus então diz a eles, olha, aquilo que entra na boca de vocês não é aquilo que vai contaminar vocês, não falando a respeito da questão alimentar, mas falando a respeito do intento mal no coração daqueles homens, dos fariseus. Ou seja, Jesus falou, aquilo que sai da boca de vocês é que é mal, é que é contaminado, é que é realmente nocivo. Então Jesus mostra para aqueles homens também o erro deles, porque ao invés de honrarem a Deus, ao invés de obedecerem também os mandamentos do Senhor, assim como Jesus mostra para eles que eles eram transgressores do 5º mandamento, que nos fala para nós honrarmos os nossos pais e as nossas mães. Aqueles homens então, o que eles faziam? Eles faziam
uma doação, podemos dizer assim, das suas propriedades, supostamente para o uso do reino de Deus, somente para não ajudarem os seus pais. Ou seja, um pecado gravíssimo. Aqueles homens, eles desobedeciam os mandamentos do Senhor e queriam dizer que os discípulos de Jesus é quem estavam pecando. Então nós vemos isso, é muito triste, irmãos. E outra coisa realmente maravilhosa e marcante, como nós já dissemos, esses homens, eles consideravam só de tocar em pessoas que não eram judeus, eles achavam que estavam cerimonialmente ou ritualmente contaminados. Jesus então começa a quebrar esses paradigmas, essas tradições que realmente eram mandamentos de homens, não eram mandamentos do Senhor. Como disse o profeta Isaías, esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Foi o que Jesus Cristo disse. Na sequência da narrativa, nós vemos Jesus quebrando mais um paradigma, esse preconceito para com os não-judeus. Uma mulher que está registrada, o texto em Mateus capítulo 15, o versículo 21 a 31, que é considerada como uma mulher cananeia, ou seja, uma mulher não judia. Ela chega até Jesus e clama: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, a minha filha está perdidamente endemoniada. Jesus então tem um diálogo maravilhoso com ela ali naquele momento, e realmente Jesus faz uma prova de fé com aquela mulher. E Jesus fala: olha, não é justo que nós tiramos o pão da boca dos filhos e deitamos aos cachorrinhos. E aquela mulher fala: Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E Jesus Cristo falou assim: mulher, tamanha é a tua fé, grande é a tua fé, vai-te em paz. E a filha dela, no momento que ela chegou na sua casa, viu que a sua filha já estava totalmente liberta, totalmente curada, para a glória de Deus. Louvado seja o Senhor. E naquele momento, irmãos, Jesus ele quebra esse paradigma dos líderes religiosos, que não achavam que eles não podiam se comunicar ou que eles não podiam ter relacionamentos com os não-judeus. Jesus naquele momento mostra para eles que ele veio salvar e buscar a todos aqueles que se haviam perdido. E a quarta e o último movimento de oposição é a oposição vinda por parte dos fariseus e dos saduceus, que eram dois partidos religiosos opostos, um mais tradicional e o outro mais liberal, conforme nós vemos registrado no livro de Atos, capítulo 23, os versos 6 até o verso 10. Mas como nós já dissemos, irmãos, quando o assunto era calar Jesus, os inimigos se uniam. Aqueles que se opunham nos seus pensamentos e ponderações se uniam para tentar destruir a Jesus. Qual foi então a atitude de Jesus, irmãos, diante dessa oposição feita pelos fariseus e saduceus? Em sua resposta, Jesus censura-os, pois prestam muito mais valor às condições climáticas em constante oscilação do que aos eventos que introduzem mudanças históricas transcendentais, que é a vinda do Filho do Homem a este mundo. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus Cristo havia sido interpelado por eles como uma pergunta. Aqueles homens fariseus e saduceus disseram a Jesus: olha, se o Senhor realizar um sinal, se o Senhor fizer um sinal, nós acreditaremos no Senhor. Ou seja, irmãos, aqueles homens não estavam interessados em crer em Jesus como Messias, eles estavam buscando apenas sinais. E assim nós vemos hoje pessoas, irmãos, que buscam em Jesus apenas os seus sinais e se esquecem que Ele é o Senhor, que Ele é digno de toda a honra e de toda a glória, que deve ser reverenciado, não por aquilo que Ele faz, mas por quem Ele é, como Senhor da vida. Então Jesus falou: olha, eu não vou dar o sinal que vocês desejam, mas um sinal eu deixo a vocês, é o sinal de Jonas. Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, importa que o Filho do Homem esteja por 3 dias e 3 noites no seio da terra e depois ao 3º dia ressuscite. Louvado seja o nome do Senhor. Então esse evento, irmãos, era mais do que suficiente. Jesus Cristo mostra para eles: olha, eu vim aqui para morrer, ficarei 3 dias e 3 noites no seio da terra, mas eu vou ressuscitar. E como diz aqui o final da nossa explanação,
esse evento ou esses eventos atestam a sua identidade, ou seja, a sua identidade como Messias de maneira singular. Então agora Jesus Cristo então começa, irmãos, nessa segunda etapa, começa então a deixar bem claro qual era, vamos dizer assim, o seu propósito quando ele esteve aqui na face da terra. Então Jesus então começa a deixar bem claro, ou seja, o plano, o programa do rei então é clarificado, é tornado claro. Os discípulos então começam a ser alertados por Jesus. E nós vemos aqui, irmãos, que Jesus então nesta sessão do Evangelho, ele começa a mostrar da seguinte maneira. Essa sessão do Evangelho de Mateus que acabamos de examinar mostrou de um modo claro como as críticas em relação a Jesus se intensificaram. Pois bem, todos esses acontecimentos geraram tensões que contribuíram para que o programa de Jesus fosse sendo clarificado, ou seja, vinha sendo tornado às claras. Ao menos 3 itens podem ser destacados, como Jesus mesmo disse: a edificação da igreja. Jesus então começa a deixar claro que ele ia formar uma comunidade de servos de Deus, de servos do reino de Deus, uma comunidade de pessoas que foram salvas por Cristo Jesus, a comunidade dos filhos de Deus, a comunidade dos servos do Cristo vivo, a edificação da sua igreja, a iminência da cruz, ou seja, Jesus estava deixando bem claro aos seus discípulos que ele iria morrer sim, que ele iria se entregar para ser morto, ou seja, as pessoas, os homens, os líderes não iriam matar Jesus, ele ia ser entregue, ele se entregaria por amor a mim e a você, e ele também daria aos seus discípulos uma pequena parcela de tudo aquilo que ele é, ou seja, traria o vislumbre da sua glória. Os discípulos teriam essa experiência antes, vamos dizer assim, da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pela segunda vez a esse mundo. Como nós já dissemos, a terceira pergunta, ela nos fala a respeito da edificação da igreja, e também é um dos textos e palavras de Jesus mais maravilhosas. Aquele texto em que Jesus então começa a conversar com os discípulos, e ele faz aquela famosa pergunta aos seus discípulos: o que os homens dizem a respeito do Filho do Homem? E eles começaram, uns dizem que és João Batista, outros dizem que és Jeremias, outros dizem que tu és um dos profetas. E Jesus então faz a pergunta clássica aos discípulos: e vocês, quem vocês acham que eu sou? E Pedro então, revestido do poder do Espírito Santo, ele então se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus então fala: feliz és, Pedro, bem-aventurado és tu, ó Simão Bar-Jonas, ou seja, Simão, filho de Jonas, porque não foste nem carne e nem sangue que revelastes, vamos dizer, mas revelastes aí então o reino do meu Pai. E Jesus então disse assim para Pedro: Pedro, tu és uma pequena pedra, mas sobre essa pedra que sou eu mesmo, esta grande pedra, a pedra angular, aquela mesma pedra que Pedro na sua epístola dizia que Jesus é a pedra angular. Então a igreja seria revestida, ela seria construída sobre a rocha. E Jesus disse aos seus discípulos: e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E essa é a primeira vez que esta palavra igreja, irmãos, ou seja, a palavra grega eclésia, é utilizada no Novo Testamento e pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra igreja é a tradução do termo eclésia, originalmente utilizado para identificar uma assembleia ou ajuntamento de pessoas para tratar de assuntos de interesse comum. No caso, Jesus estava falando da edificação da sua comunidade, um grupo de pessoas que confessasse o mesmo que Pedro confessara. Não se tratava apenas da continuidade do povo de Israel,
pois Jesus falava de algo novo. A formação dessa comunidade ainda estava por acontecer e se deu efetivamente no dia do Pentecostes. E você pode ler essa história lá no livro de Atos, no capítulo 2. E nós vemos, irmãos, que diante da vinda do Espírito Santo e do batismo no Espírito Santo de todos aqueles que estavam reunidos ali no cenáculo, dos quase 120 homens e mulheres que estavam reunidos no cenáculo, aqueles homens e mulheres foram capacitados por Jesus, capacitados por Deus, e através do poder do Espírito Santo eles então começam a igreja do Deus vivo, aquela que nem as portas do inferno poderia deter, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Então ali um novo tempo, um novo povo, um novo Israel estava sendo iniciado, porque o Israel carnal, podemos dizer assim, o Israel como nação havia rejeitado o Senhor Jesus, havia rejeitado o Messias. E depois disso, irmãos, Jesus então, ele começa a mostrar aos seus discípulos que era mistério que ele morresse. Então ele começa a trazer, irmãos, ali a iminência da cruz, como diz aqui, já fazendo parte da quarta questão. Outra questão que ficou clara para os discípulos, tendo em vista a hostilidade em relação ao ministério de Jesus, foi a sua morte. Obviamente, irmãos, como os judeus, como os mestres da lei, como os escribas, fariseus e aqueles que oficiavam na religião judaica, estavam começando a sentir um ódio muito grande a respeito de Jesus. Esse ódio então começou a tomar moldes práticos. Não estava mais apenas no campo das palavras, não estava mais no campo do discurso, mas eles estavam então começando a tramar a maneira pelo qual poder matar Jesus. Mas Jesus sabia que o seu tempo ia chegar, mas o tempo de Jesus era um tempo especificado. Diz assim, desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jesus e sofrer muitas coisas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia, conforme nós vemos em Mateus, no capítulo 16 e o versículo 21. Nesse texto, irmãos, é a primeira vez que Jesus fala a respeito da sua morte, da sua paixão no Evangelho de Mateus. O nosso Senhor Jesus quis deixar bem claro, nesse momento, que ele ia ser morto, que ele ia ser entregue. E nós vemos também aqui, irmãos, mais alguns acontecimentos. O próprio Pedro, que há momentos antes havia confessado que Jesus era o Filho de Deus, então após Jesus clarificar aos seus discípulos que ele teria que morrer, Pedro fala, Senhor, que de modo nenhum te aconteça isso, que de modo nenhum venha acontecer isso com você. Jesus então, movido com toda a sua sabedoria e autoridade, ele fala assim, afasta-te, Satanás, porque você não conhece nem cogita das coisas do alto. Ou seja, o Senhor então repreende, irmãos, aquelas palavras ditas por Pedro, mas que Satanás estava então ali proferindo, vamos dizer assim. Então o Senhor mostra aos seus discípulos que era extremamente necessário, ou seja, que era a sua missão principal, vir a esse mundo, se entregar, morrer por nós e ao terceiro dia ser ressuscitado para a glória de Deus Pai. E depois desses acontecimentos, irmãos, mais precisamente ali no final do capítulo 16 e no início do capítulo 17 do livro de Mateus, nós vemos que Jesus então, ele diz aos seus discípulos, Mateus capítulo 16 e o versículo 28, eu gostaria de ler com vocês. Diz assim a palavra do Senhor, em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Naquele momento, irmãos, Jesus então deixa claro que ele traria a experiência a alguns dos seus discípulos do tamanho da sua glória, do tamanho do seu poder, do tamanho da potência do seu reino e da sua autoridade. Então ele convida alguns dos seus discípulos, aquele círculo mais íntimo de Jesus. Então, como diz na palavra, ali no monte, considerado como o monte da transfiguração, Jesus então aparece aos seus discípulos na sua maneira glorificada.
Jesus então mostra para eles ali todo o seu poder e dá, vamos dizer assim, irmãos, uma pequena porção da sua glória. E diz assim o nosso comentário: depois de dizer que para o chamado, para segui-lo, que é um chamado de sofrimento, que Jesus disse aos seus discípulos que se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus disse aos seus discípulos que alguns do que ali estavam não passariam pela morte sem que antes vê-lo no seu reino, conforme Mateus 16 e 28. E mais precisamente, depois de 6 dias, essas palavras de Cristo se cumpriram na vida de alguns dos discípulos que puderam visualizá-lo de maneira transfigurada, que puderam visualizar a transfiguração de Cristo, conforme Mateus 17, do versículo 1 até o 8. Na transfiguração, Jesus apareceu aos seus discípulos em um estado de glória. Ele deu então uma antecipação na história da sua exaltação e da glória que terá no seu reino futuro. Louvado seja o nome do Senhor. Isso nos mostra, irmãos, isso nos garante, nos dá total, vamos dizer assim, garantia de que Jesus Cristo, Ele é o nosso Messias, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Rei. Ele veio aqui dar a sua vida por mim e por você, e foi glorificado, está sentado à destra do Pai, e logo, logo Ele voltará para nos levar, e nós moraremos junto com o Senhor, e desfrutaremos das suas mais ricas bênçãos. Por isso, irmãos, de maneira prática, nós vemos que sofrer oposição por causa de Cristo é algo inevitável. Jesus mesmo disse: se alguém quiser vir após mim, ou seja, se alguém quiser ser meu seguidor, se alguém quiser ser meu discípulo, se alguém quiser fazer a minha vontade e seguir aquilo que eu tenho dado, aquilo que eu tenho ensinado, deve o quê? Primeiramente, negar-se a si mesmo. Deve abrir mão do seu eu, do seu ego, do seu egoísmo, e aceitar o que? A vida de Cristo. A vida que contraria, muitas vezes, irmãos, todo esse sistema corrompido que nós temos no nosso mundo. Esse sistema que realmente nos mostra que o ser humano, por vezes, é egoísta, é ganancioso, é mau. Mas Jesus Cristo nos chama para ter uma vida ao seu lado. Ou seja, quando nós queremos viver, irmãos, e fazer essa vontade do Senhor, é inevitável que sofremos. Com certeza absoluta, ser discípulo de Jesus, o Deus conosco, não significa ter uma vida fácil. Assim como hostilizaram, podemos esperar oposição se levarmos a sério os seus ensinos. Como ele disse, tomar a cruz diz respeito, decidir sofrer afronta e perseguição por causa do amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas existe, irmãos, uma recompensa muito maravilhosa para aqueles que decidem sofrer por Jesus, porque sofrer oposição por causa de Cristo é recompensador. Por mais confuso que isso pareça, irmãos, por mais que você possa dizer isso daí é loucura, isso daí contraria a lógica, mas é isso mesmo, irmãos. Sofrermos por Jesus nos trará uma recompensa eterna e maravilhosa. Diz assim: depois de vários episódios que viram Cristo ser criticado, censurado pela liderança religiosa, os discípulos tiveram o privilégio de ouvir o que, irmãos? Primeiro, ouviram coisas maravilhosas. Presenciaram coisas maravilhosas, milagres maravilhosos. Presenciaram Jesus, irmãos, curando muitos enfermos. Presenciaram Jesus multiplicando 2 vezes pães e peixes. Presenciaram Jesus andando sobre o mar. Presenciaram Jesus, irmãos, curando a filha daquela mulher Ciro-fenícia que estava realmente desesperada. Então, Jesus dá o presente mais maravilhoso. Ele se transfigura na frente dos seus discípulos e mostra a sua glória tão poderosa. E acima de tudo, irmãos, diz assim: ser discípulo de Cristo até envolve mesmo sofrer, mas também envolve viver experiências maravilhosas e, por fim, a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus e Pai, irmãos, Ele retribuirá a cada um dos seus discípulos com bênçãos do seu reino eterno. Amém? Que Deus te abençoe, irmãos. Eu quero lançar a você um desafio nessa semana.
E quero fazer algumas perguntas que a lição também nos faz. Você já foi criticado por alguém ou perseguido por causa da sua fé, por estar fazendo a vontade de Deus? Eu acredito que sim. Como reagir diante de uma oposição sistemática ao nosso chamado? Como nós podemos reagir diante dessas críticas? Na lição de hoje, aprendemos muito a esse respeito através dos exemplos de Jesus. Através dos exemplos de Jesus, irmãos, ele nos mostrou que nós não devemos nos deixar abater. Não devemos perder o foco, irmãos, porque o nosso foco é Cristo e o seu reino. E não pensar jamais em desistir, irmãos, da nossa caminhada. No desafio para essa semana é refletir em toda a oposição que porventura possamos estar sofrendo por causa de Cristo. Elas valerão a pena? Com certeza, irmãos. Que tal orar por alguém que você sabe que está sofrendo por conta de alguma perseguição em razão da fé? Ore, irmãos. Se você sabe que alguém está sofrendo, ore. Coloque o nome dessa pessoa diante de Deus em oração, irmãos. Pelo menos 3 vezes essa semana. Esse é o nosso desafio. Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos, e que nós possamos estar juntos, irmãos, unidos para louvar e para servir o nosso Deus e fazer a sua vontade. Por isso eu quero te pedir mais uma vez que você possa estar aí compartilhando, irmãos, esse culto, irmãos, com os seus amigos, compartilhe com os seus familiares, que você possa estar aí enviando seus comentários, né, fazendo seus pedidos de orações. Daqui a pouquinho nós teremos uma mensagem poderosa, uma mensagem de poder com o nosso irmão Lucas, que estará nos transmitindo a palavra do Senhor. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Amém?